Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Nós somos do grupo então que ficou encarregado de falar a respeito das neoplasias da próstata. O grupo ele é formado pela Ana Júlia, a Camille, a Catiele, a Marcela, que sou eu, a Mônica e a Rita. Bom, vamos iniciar então pelas suas subclassificações. O câncer de próstata ele pode ser dividido em dois grupos: os de origem epitelial e os de origem estromal, ou seja, os não epiteliais. A gente tem também a sua subclassificação de acordo com a escala de Gleason, que é basicamente uma pontuação dada a um câncer de próstata baseado em sua aparência microscópica. O score dela é muito importante, porque quanto maior o número, pior o prognóstico da doença. Aqui a gente tem os adenocarcinomas, que também são conhecidos como os de origem epitelial, que são basicamente 95% dos tumores malignos da próstata. Já os outros 5%, os não epiteliais, eles incluem os tipos mais raros, como os carcinomas de pequenas células, os sarcomas e os linfomas. O câncer de próstata, ele é o segundo tipo de tumor mais comum entre homens com mais de 50 anos e no Brasil. Então, só lembrando que aqui nos nossos dados, eles são baseados em casos de brasileiros e homens. No score que engloba o mundo, o câncer de próstata ocupa a quarta posição, segundo a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, e a OPAS, que é a Organização Pan-Americana da Saúde. Isso corresponde a 13,5% de todos os cânceres no mundo. Segundo os dados, 1 em cada 9 homens será diagnosticado com o CA de próstata durante a vida, mas somente 1 em cada 41 vai morrer da doença. De 2023 a 2025, o INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer, ele estimou cerca de 71,7 mil novos casos por ano. Enfim, o que é a próstata? Ela é uma glândula que produz parte do sêmen e integra o sistema reprodutor masculino. Ela está localizada abaixo da bexiga e à frente do reto. O câncer de próstata ele é definido pelo crescimento anormal e a multiplicação desordenada das células da próstata. Sabe que os principais fatores de risco da doença são a presença do testosterona e a idade, além de uma dieta rica em gorduras e a herança genética, que também são considerados fatores de risco, mesmo que secundários. Há casos em que o câncer de próstata é agressivo e se espalha para outros órgãos do corpo, mas em geral esse tipo de tumor ele cresce de forma lenta e com poucos sinais. Aqui na imagem a gente tem um crescimento de CA de próstata, onde ele passa a invadir um por um os lobos direito e esquerdo da próstata, envolvendo a cápsula que reveste o órgão para depois chegar aos tecidos ao seu redor, como as vesículas seminais e os linfonodos pélvicos. No seu crescimento à distância, o câncer de próstata se notou então que ele pôde comprometer principalmente os ossos e os linfonodos da pelvis e do abdômen. Aqui então a gente tem o câncer infiltrando os tecidos ao redor da próstata, como a vesícula, o reto e a bexiga, e o câncer que já se espalhou para os linfonodos. Quando o câncer ele atinge os ossos ou os outros órgãos, o tratamento indicado é a hormonioterapia. E quando ele se torna resistente a esse tratamento hormonal, recomenda-se daí a quimioterapia. Graças aos exames preventivos e à maior consciência da população, então, boa parte dos diagnósticos ela já é feita antes que o tumor provoque algum tipo de sintoma. No entanto, nos casos mais avançados, pode daí surgir o jato de urina fraco ou intermitente, a sensação de esvaziamento incompleto da bexiga ou o gotejamento. Aqui então, no primeiro estágio do câncer, o tumor ele não é detectável pelo toque e apenas algumas células são cancerígenas. Nesse estágio, o paciente ele ainda não apresenta sintomas da doença, por isso é muito importante as visitas ao urologista. No estágio 2, o câncer pode ser percebido por um caroço e parece estar totalmente contido dentro da glândula.
No estágio 3, o câncer ele se estende além da próstata ou vesículas seminais. No 4, ele corresponde a um câncer que se espalhou para outros órgãos perto da próstata, como a bexiga e o reto. Existem 2 exames mais comuns para identificar as alterações, que podem indicar a doença. É orientado que a partir dos 50 anos os homens façam a realização do PSA, que é o antígeno prostático específico, que é um exame de sangue que mede a quantidade dessa proteína reproduzida pela próstata, e o toque retal. No entanto, os homens que têm um histórico familiar de câncer de próstata antes dos 60 anos, eles também podem começar a realização do exame a partir dos 40 anos de idade. Para confirmar o câncer de próstata, é preciso fazer uma biópsia, onde são retirados pedaços, bem pequenos da próstata para serem analisados no laboratório. Entre os fatores que mais ajudam a prevenir o câncer da próstata, estão listados ter uma alimentação saudável, manter o peso corporal adequado, praticar a atividade física, não fumar, evitar o consumo de bebidas alcoólicas e também lembrando que das campanhas do Novembro Azul, onde se orienta os homens a se conscientizarem a respeito dessa prevenção. O tratamento ele pode ser feito em 2 estágios, que é o tratamento de estágio 1 e 2, para aqueles pacientes em que a doença está restrita à próstata e não invadiu ainda a sua cápsula, eles podem ser tratados então de 3 formas: a cirurgia, a radioterapia ou observação vigilante. Já os tratamentos do estágio 3 e 4, que é onde já houve a invasão, é feito então a radioterapia combinada com a hormonioterapia, a quimioterapia, os radiofarmacos como o rádio 223, 223, que é administrado pela via endovenosa. Ele age emitindo uma microrradiação e causa a morte dos tumores que fizeram já metástase e se alojaram no osso. As drogas-alvo dirigidas como o olaparib, que age impedindo que essa célula tumoral consiga reparar o dano causado pelos tratamentos. E a radioterapia também. Bom, gente, aqui a gente tem então o nosso famoso histórico de pesquisa. Eu gostaria de agradecer a Camille, a Catiele, a Rita, a Mônica e a Ana pela montagem do nosso roteiro, a mim, a Marcela, pela gravação e montagem dos slides e também das pesquisas realizadas para o trabalho. E obrigada a vocês por terem assistido até o final. Um beijo!